No vídeo de hoje, você vai entender a importância do planejamento protético cirúrgico para o sucesso das próteses híbridas, né, para as próteses protocolo. Para os técnicos que estão presentes no curso, foi abordada uma aula mais abrangente sobre a importância da distribuição dos implantes, extensão de cantilever, fatores que favorecem ao sucesso da prótese. Fiquem aí com um trecho do vídeo da nossa aula teórica do primeiro módulo do curso Clínico Laboratorial no Centro STG Tibone. Porque talvez aí durante a cirurgia, né, o guia cirúrgico não tenha sido usado da forma adequada. Foi feito, né, a caixinha do paciente está em algum lugar aí, tem um guia cirúrgico lá, trouxe, né? Isso. Já falou disso daí na quinta-feira que eu não estava aqui, né? Mostrou como faz. Isso, beleza. Então, vocês viram que a importância do planejamento é fundamental, é o sucesso da prótese começa antes da realização em si da prótese, tá? Em 2014, eu fui lá fazer um curso de PT duplo, a gente gosta muito desse curso porque eu ainda acho, né, a gente vai falar ali que a prótese total é a mãe de todas as próteses. Aí eles pegaram o Fred na curva, depois me pegaram na curva também em 2017, mas já conhecia o Fred há muito tempo, né? Eles frequentavam aqui junto com o Tomás o Centro STG. Aí veio o Gameiro, o Alexandre vê as pérolas assim, ele vai seduzindo, sabe? E aí a gente formou e veio o Santiago também, que tem, vocês vão poder conhecê-lo, que é um artista de primeira também. E a gente acha aí, continua achando, para fazer fixa, eu penso na prótese total. Para olhar uma ortodontia, por exemplo, para ver se o tratamento foi bem conduzido de uma ortodontia, eu penso na prótese total. Porque a prótese total, ela guia todos os fundamentos de oclusão, de posicionamento de dente, de relacionamento com a estética. E para o protocolo não pode ser diferente, gente. Então, quando o paciente chega com indicação de fazer, aqui quando ele chegou e aqui quando ele saiu com uma prótese protocolo duplo provisório, eu preciso... o paciente, do lado dele, ele precisa procurar primeiro para um profissional ter experiência. Quando o paciente chega, eu preciso saber quais são as expectativas do paciente. Isso vai na consulta. Então, na consulta, o Diego lá me mostrou, acho que eu comentei com algum de vocês um caso, o doutor pediu para fazer a prótese imediata, prótese total imediata. Aí ele falou, peraí, doutor, o que o senhor quer com esse caso? Não, eu quero, mais para frente a gente vai fazer um protocolo. Então, pera lá, porque é uma prótese imediata sem nada depois, tudo bem, você pode extrair os dentes e colocar a prótese. Um protocolo depois, talvez você precisa cortar osso. A gente viu lá a dificuldade, aquela papila do paciente vai incomodar. E se ele tivesse já com a provisória mesmo, eu poderia condicionar aquele tecido, amassar ele um pouquinho, deixar ele plano, que fica mais fácil para ele higienizar. Você vê que a gente precisa enxergar lá na frente. E essa dificuldade do dentista acontece porque a gente não senta aqui na bancada, não vê a dificuldade que tem de vocês. E vocês também, por outro lado, precisam ver a nossa dificuldade. Você vê o tamanho do volume do lábio dele. Né? Ele é um paciente que sem dente fica bom, não é isso, Rodrigo? Então, chegou à conclusão. Sem dente, tirar um pouquinho. Sem dente a gente tem que passar um bisturi aqui, né? Deixou a Angelina Jolie longe, tá? E o paciente também precisa se preocupar com o pagamento, com o fluxo, para valorizar o nosso trabalho. Nosso trabalho não tem preço, nosso trabalho tem valor, tá? É um valor agregado de muitas coisas, que envolvem muitas coisas. Então, a condição inicial... aqui não vai pegar, né? A condição inicial dele, e aí, como ele saiu, aqui ele ainda está com alguma coisa provisória, eu ainda fiz em 2 etapas, eu acho que fazer tudo superior e inferior me deixa muito tensa. Meu consultório não é uma clínica, é um consultório pequeno e eu não tenho uma demanda tão volumosa de protocolos, de tratamentos assim mais onerosos também. E eu estou muito pouco no consultório atualmente até, por conta dos meus estudos lá, do mestrado, doutorado. Então eu preciso atender e ver até onde a gente pode chegar com a expectativa do paciente. Aliás, estou com um problema com laminados disso daí. Ela está com uma expectativa muito alta e o perfil do dente dela, o formato do dente dela não permite. Eu tenho 25 anos de formada, gente, e ainda passo por dificuldades. Todo mundo passa. Quem não passa, está mentindo. Passei hoje.
E te induziu ao erro. E tem que bater palma, porque a humildade da gente faz parte, né? Tem que fazer. Anamnese, eu preciso saber das condições clínicas e físicas do paciente, então eu peço exame de sangue, né? A gente estava falando ontem, peço a tomografia. Antes de pedir a tomografia, eu preciso fazer um planejamento. Se eu veio sem dente, eu já preciso fazer a tomografia com o guia cirúrgico. A biomecânica, como que é a relação entre ossos do paciente, a relação esquelética do paciente. Um paciente para classe 3 querer virar classe 1 com prótese é bem complicado, o caso dele é cirúrgico, então eu tenho uma limitação para frente, eu preciso enxergar isso e trabalhar lá na expectativa do paciente, na primeira consulta. Preciso entender de oclusão, eu preciso ter uma parceria com o laboratório, vocês são nossos parceiros e eu sou parceira de vocês, a gente não compete, a gente soma e cuidar da manutenção. O que acontece em paciente de curso? É muito fácil, é mais barato, o paciente vai lá, paga, eu estou com um problema desse lá. Fiz lá no primeiro curso de implante que eu fiz em 2017, 2007, 2006. O paciente já perdeu os dentes por periodontite. Quando acontece isso, a gente precisa acender um alerta, porque ela já tem um problema sistêmico ali, de ter bactéria na boca, e do mesmo jeito que perde dente, perde implantes. Então, o planejamento dela tem que ser muito bem calculado e previsto os riscos. Ela não tem condições de fazer a manutenção, de pagar hoje. Ela pagou o protocolo, foi fazer a primeira manutenção depois de 7 anos. Ela vai perder os implantes, já perdeu, já tem reabsorção, já tem uma bolsa, já tem uma implantite instalada ali. É triste. Eu já falei para ela, é questão de um pouquinho mais de tempo dela voltar a usar uma dentadura, e ela tinha 36 anos na época, agora acho que está com 40, quase 50, 50 e poucos anos. Inferior ainda. Então, quero que vocês interajam comigo. Qual que é a diferença de uma prótese total e de uma prótese sobre implante, gente? Qual que é a diferença? A fixação, ela é fixa. O que mais que ela tem de diferente? Isso. O que ela é fixa, né? Ela é fixa. É a mesma resposta, você falou mais bonito. Um usa o palato, o outro não tem o palato. Uma não tem o palato. O que mais que ela não tem? Flange. E os dentes mudam alguma coisa? Não. O dente muda? A posição do dente muda alguma coisa? Em teoria, não. Por que muda, né? Muda se for inventar, sair de um classe 3 para virar um classe 1. Mas não muda nada. Por isso que a prótese total é a mãe de todas as próteses. De laminado, se eu precisar corrigir alguma coisa, eu penso na prótese total, no sorriso, exposição, corredor bucal. O que mais que eu tenho que pensar na prótese total? Tudo isso. Plano oclusal, por exemplo, quando eu faço uma reabilitação sobre dentes, eu tenho que pensar no plano oclusal. E a prótese total me orienta em relação a isso. Então, vamos lá. O inicial, o paciente é PT superior, e ele tem implantes inferiores. Quando ela sorri, eu sei que prótese que ela está usando aqui? Eu sei que prótese que ela está usando aqui? Não. E se eu falar que isso daqui é só uma PT? E se eu falar que é só um protocolo? Ficou bem montado? Porque é o dente que rege a posição de tudo. Quando eu vou colocar os implantes, eu tenho que pensar o que determina a posição dos dentes, né? Em um paciente desdentado total, que eu não tenho referência, o Alexandre falou muito bem disso daí ontem. Né? O plano de orientação tem que ser um plano de orientação, não um plano de desorientação. Então, são os dentes que regem aonde eu vou colocar os implantes dentro. Se eu colocar o implante fora de posição, o parafuso vai sair para vestibular. Se eu colocar o implante muito para dentro, ele vai ficar com um platô lá, vai acumular comida, resíduo. Então, eu não estou entregando saúde para o paciente, eu estou entregando doença para o paciente. Então, o que me orienta? O guia cirúrgico. O que é o guia cirúrgico? Seja ele virtual, feito no planejamento por computador, ele feito impresso, ou ele feito da maneira convencional, como a gente vê aqui. É o guia cirúrgico que orienta o posicionamento e a distribuição dos implantes. Alguém me perguntou sobre a distribuição, então
é disso que eu tenho que pensar. E quando eu faço guia cirúrgico, outro detalhe importante, o que mais é a pedra do sapato de todo mundo, nós dentistas e vocês técnicos? Espaço na prótese. É espaço. Eu tenho que ter espaço. E isso o dentista tem dificuldade para entender também. Então, quando eu faço guia cirúrgico, eu já consigo prever ali que para dentes, para não ficar uma casquinha, né? Uma casquinha oclusal, para não ficar uma casquinha vestibular, que a gente sabe que aquilo lá pode soltar mais facilmente do que se tivesse volume, eu preciso ter de 3 a 5 milímetros. Soma aí, Gabriel. Para o acrílico, 2 milímetros, que precisa ter corpo. Se ficar fininho, quebra. Né? Pensa numa barra de chocolate fina, quebra mais fácil do que aquela barra de chocolate grossa. Para a barra, quanto que eu preciso ter? De 3 a 5 milímetros. Vocês fazem já aqui, né? Aí mais o componente 1 milímetro. Lembra ontem que a gente falou? Os superiores, a gente tentou deixar o componente até, tem alguns até que está um pouquinho para dentro da gengiva ali, né? 1 milímetro mais ou menos. Porque o espaço interoclusal dele superior vai ser apertadinho. Vocês vão ver lá o quanto que o Fred e a Thaís vão sofrer na hora de montar dentes e construir, fazer a construção da barra. Então, eu preciso ter mais ou menos... Vem 12, vem esse aqui, peraí, perdão. Então, eu tenho um componente, 1 milímetro de cinta. A barra, 3 a 5 milímetros, dependendo. E ainda mais o acrílico daqui e a quantidade de dente ali que eu preciso ter para construir. Quanto que dá isso? Perdão. 12 milímetros. Não está escrito aqui, mas está escrito em algum lugar. Então, pensa isso. É isso que a gente tem que enxergar na hora. Espaço. Eu preciso ter espaço. Onde não tem espaço, é indicação para construir uma prótese implante suportada? Não, gente. E aí, como que eu faço para ganhar espaço? Às vezes eu preciso cortar osso. Só que para pôr o implante, eu também preciso de espaço. O implante tem uma altura mínima. Se eu não tiver essa altura mínima, eu não consigo pôr implante. Tá, vamos cortar osso. Ah, mas aí ficou com 5 milímetros. A chance de eu perder um implante de 5 milímetros é muito maior, o risco, do que se eu colocar um implante de 13 milímetros, por exemplo. Então, eu estou jogando... E isso o paciente precisa estar ciente. Falar, olha, eu preciso nivelar seu osso, porque você não tem espaço, mas eu vou colocar implantes curtos. Só que a chance de sucesso para implante curto, essa parte o dentista não fala, é muito menor do que se eu colocar um implante longo, comprido. E isso precisa ser falado, o paciente precisa estar ciente que talvez a prótese dele não dure 20 anos. Os implantes não durem 20 anos, 30 anos ou uma vida inteira. Durem 10 anos, você corre o risco, quer correr o risco? E quando perde o implante, gente, vem junto o osso reabsorve ao redor. E aí fica mais difícil para a construção de uma prótese total. Então, as consequências lá na frente, o Fred falou isso. Eu vou vender lá na clínica, né, essas clínicas de franquia, não falando mal, porque eu acho que ajuda muita gente, porque elas financiam em 24, é coisa que eu não faço. É uma oportunidade de entrada. Só que aí tem o cara que vende, o cara que põe o implante e o cara da prótese, que é o sofredor, né? Então, vamos avaliar. A paciente chegou, é a prótese que ela usa, até que o sorriso é mais ou menos favorável, né? Eu preciso ver linhas de referência estético-faciais. O que a Thaís falou ontem? Fotografa o paciente. Pode ser com celular. Só assim, eu acho que eu falei para o Leandro, não sei se alguém ouviu, quando você vai fotografar com o celular, você não chega muito perto do paciente, você tira a foto de longe, porque a lente do celular é uma grande angular, e ela vai deformar, ela vai dar um efeito barril. Então, quando você vai fazer a foto da prótese na bancada, faz de longe e recorta, edita no celular. Não dá zoom também aqui. Vai lá no uma vez, tirei, e aí eu recorto, mostrando o paciente precisa estar olhando para o celular, e o celular tem que estar mais ou menos perpendicular à face vestibular. Tá? Não pode estar daqui, nem daqui, nem daqui, nem daqui. Tem que estar perpendicular à face vestibular ali dos centrais, tá bom? Então, a gente coloca as referências estéticas, linha mediana. Vocês estão preocupados, às vezes o dentista falou, põe 1 milímetro para a direita. Quem estava falando de remontagem ontem? 1 milímetro, gente, não é perceptível. Aposto aqui que
uns 80% das pessoas dessa sala aqui não tem a linha mediana na linha mediana. Eu também não tenho. Tem um trabalho muito interessante que eu li, um artigo científico que eu li, que perguntaram para dentistas clínicos gerais. Mostraram lá muitas fotos, eles olharam, beleza, tem algum desvio da linha mediana? Não, não tem. Perguntaram para protesistas, tem? Ah, alguns ali tinham. Perguntaram para ortodontistas, que aí eles mexem mais na posição de dente. Os ortodontistas foram mais assertivos, mas a população geral, os clínicos gerais, não percebem que tem alteração, nem a gente percebe que tem alteração. Tá? Talvez porque a gente trabalha nessa área e a gente tem uma visão mais detalhada, mas a pessoa comum não percebe 1 milímetro de alteração de linha mediana. E outra, a linha mediana hoje aqui minha, eu pus aqui, tá, beleza. Amanhã pode ser que eu coloque um pouquinho desviado do que hoje. É muito louco isso, tá? Para quem ficou com alguma dúvida, eu deixo abaixo um link para você acessar mais conteúdos do curso Clínico Laboratorial do Centro STG Tibone. Um abraço.